O texto da ministração dessa noite é Gênesis capítulo 4. Antes de entrar, propriamente dito, na mensagem, deixa-me lembrar a você que no seu boletim tem uma sugestão de leitura bíblica anual. É uma sugestão porque alguns de nós têm várias opções, né? Aplicativos, outras ocasiões de leitura bíblica. No ano passado, nós sugerimos a leitura anual da Bíblia toda. Mas eu percebi que pouca gente se envolveu dessa maneira, de ler a Bíblia toda de ponta a ponta. Tem uma ovelha lá em casa e eu sei que ela leu de ponta a ponta. E eu soube de uns 2 ou 3 irmãos que leram também de ponta a ponta. E eu estimulo você a fazê-lo. Se não, dessa forma, nós temos que, na realidade, alternar a leitura bíblica. Né? Um ano você o faz assim, outro ano você faz de maneira diferenciada. E nesse ano, te sugiro uma leitura panorâmica. Por exemplo, nós já lemos, vamos começar amanhã, Gênesis 15, depois pularemos para o 19, depois para o 22. Então, os principais fatos serão lidos do texto do Velho Testamento e também do Novo Testamento. Não será uma leitura exaustiva, supondo que ano passado você já leu exaustivamente, leu todo o texto, agora parar em alguns portos para fazer conhecer um pouco mais da cidade onde se aportar, seria muito legal. Mas leia conosco a leitura panorâmica, você vai ter uma leitura geral do texto sagrado, e isso é muito importante, queridos. Nós comemos um tanto no final de ano, aqui mesmo, nesse salão, Natal, Ano Novo, etc. Mas no dia 2 de janeiro, aliás, no dia 1º de janeiro, nós tínhamos que comer de novo. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas no dia 2 de novo, 3, 4, a comida que comemos lá no Natal, e comemos bastante, não serve para o outro dia. Leitura bíblica é parecida, nós precisamos de lê-la todo dia, sempre. É um alimento para o nosso corpo espiritual, para a nossa vida espiritual. Compreendeu? Diga amém. Que bom que você compreendeu. Vamos lá, Gênesis 4. Esse ano, a irmã falou aqui de algumas coisas que a gente faz além de emagrecer, né? E algumas coisas que tem que fazer nesses dias é reaprender a pregar. Vocês vão ter que me suportar, porque eu estou reaprendendo. A turma que está aí no Ministério de Interpretação não pode falar tradução, porque tradução é uma coisa técnica. Interpretação está exigindo que eu envie o quanto antes, na segunda-feira de preferência, o que será pregado no domingo. Aí eu tenho que reaprender tudo, remodelar o meu modo de buscar aquela ministração e etc., porque eles querem escrito na segunda, na terça, no máximo na quarta, senão o meu pescoço rola. Estou exagerando, tá? Estou brincando. Para que eles possam preparar a tradução. Mas para quê e para quem? Para aquela pessoa que você vai convidar para trazer para a igreja. Para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho. Nós temos que, como igreja, ser diferente do bingo da esquina. Qual a diferença? Nós somos a igreja do Senhor, que irradia a luz do Senhor, que se envolve com o evangelismo. Fora disso, o bingo da esquina e maçom 80 não vai ter muita diferença, e tem que ter muita diferença em nome de Jesus. Então eu estou reaprendendo. Você, além de me suportar, né, nesse aprendizado aqui, com papel aqui na minha mão, para facilitar a vida de quem está traduzindo. Hoje não tem ninguém de fora, mas mesmo assim eles vão traduzir, para estar treinando, profetizando, que na semana que vem, seu colega talvez seja aqui, um parente, um vizinho, porque essa igreja está plantada aqui por sua causa também, mas para que você possa atrair outros e outros para a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17,
mas o nosso foco está lá no versículo 26. Deixe-me ler o texto sagrado. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Jeujael, Jeujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, versículo 19. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. De onde caímos? É a pergunta que fazemos nessa ministração. No texto do Apocalipse, nós somos conduzidos, atraídos, estimulados à frase que torna-se o tema da igreja em 2018. 2018, o tema é de volta ao primeiro amor. Vá pensando, vá se preparando, vá ouvindo o Espírito Santo, porque ele nos quer de volta ao primeiro amor. Mas não tem como voltar onde nós nunca estivemos. Você vai voltar ao Brasil. Algumas pessoas estão aqui que não voltaram ainda, não puderam voltar. E a proposta bíblica é de volta ao primeiro amor. Eu e Maria temos o sonho de voltar a alguns lugares que passamos juntos durante os nossos 29 anos. Hoje, nós completamos 29 anos de casados. Dia 7 de janeiro. E aí é dia, né, de dar uma lembradinha assim, estivemos aqui, ali, acolá. Em função da obra de Deus sempre, e tivemos a oportunidade de estar em alguns lugares especiais e a oportunidade de curtir o nosso tempo também. Estivemos lá no extremo da Ásia, já falei disso outra vez, ao lado da Indonésia, uma ilhazinha chamada Atauro, a 30 quilômetros de Dili, que é a capital do Timor-Leste. Uma ilha muito, muito especial. Passamos ali um tempo ensinando a palavra do Senhor. E bem perto nós passamos por uma ilhazinha conhecida, chamada Bali, famosinha pelas praias lindonas, mas não é de Bali que temos saudade, é de Atauro. O lugar que queremos voltar é Atauro. Também quero voltar a Angola, esse ano, se Deus permitir. Eu estive em Angola, prometi aos irmãos que voltaria e não consegui voltar a Angola. E esse ano é ano de cumprir promessa, restaurar laços com aquele país que está carente de liderança, de modelo de igreja, a igreja Luz para as Nações, sendo modelo para uma igreja lá na Angola, seria muito especial. De onde temos vontade de voltar? Em algum lugar que nós passamos, que nós vivemos. A frase, o chamado para voltar ao primeiro amor, é para a igreja de Éfeso. Éfeso teve um dia nesse lugar, do primeiro amor. E Deus chama aquela igreja para voltar. Jesus chama aquela igreja para voltar para lá. Essa era a igreja mais importante, aliás, Éfeso era a cidade mais importante da Ásia. Aproximadamente 250 mil habitantes. A província romana da Ásia, ali perto do mar Egeu. 2 estradas importantes cruzavam Éfeso, uma seguindo para a costa e a outra continuando para o interior, passando por Laodiceia. Outra carta foi endereçada a Laodiceia. Então, Éfeso tem uma localização importantíssima de contato com os 2 lados do Império Romano, a Europa e a Ásia, e ali por média de um mínimo 250 a 500 mil habitantes, era conhecida porque tinha um grande culto à deusa da fertilidade, Ártemis, ou Diana, a grande deusa Diana,
que o livro de Atos relata detalhes. Exatamente no livro de Atos, nós vamos saber mais sobre a história de Éfeso, por causa de que Paulo, na segunda viagem, deixou Áquila e Priscila em Éfeso, para completar o que eles haviam começado a conhecer sobre o Senhor. Atos 18 fala sobre isso. Mas na terceira viagem, Paulo volta a Éfeso, fica ali 3 anos pregando a palavra do Senhor. E na volta dessa mesma viagem, ele se despede daquela igreja e a despedida é terrível, dolorosa. Atos 20 fala disso. Nos anos de prisão, Paulo escreve aquela igreja, da prisão, ele completa a epístola àquela igreja e deixou naquela cidade um moço chamado Timóteo para cuidar daquela igreja, para edificar aqueles irmãos. Outras referências aos Efésios. Nós vamos observar uma coisa especial nessa igreja. Desde o início, houve necessidade de examinar a Escritura, aceitar o que era revelado por Deus. Áquila e Priscila ficaram ali para isso, para ajudar Apolo, que era líder daquela igreja, mas que não tinha um completo entendimento do Evangelho. Paulo adverte os presbíteros daquela igreja, naquela despedida que eu falei, que foi dolorosa, sobre a possibilidade do surgimento, aliás, possibilidade não, surgiriam falsos profetas entre eles. Dentre eles, pessoas se levantariam pregando outro evangelho. E orientou Timóteo a admoestar os irmãos a não ensinarem outra doutrina. Então, esses detalhes sobre aquela igreja, o zelo pela doutrina, também apontam para uma característica comum em nós, seres humanos: a queda. Perder o rumo, abandonar o alvo. Aquela igreja tão estimulada por Paulo, pela liderança, logo em seguida tem, pelo Senhor Jesus, uma exortação: volta ao primeiro amor. Então, perder o rumo, abandonar o alvo, desistir sem lutar, até as últimas forças, duvidar de si mesmo, do projeto que começou em Deus, é característica, é alguma coisa nossa. O Senhor Jesus então fala para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste. Lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor, dependendo da sua tradução. Volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. A igreja que os dispersos pela perseguição aos judeus fundaram, perseguição à igreja pelos judeus, né? Fundaram na caminhada, a igreja que Timóteo, ainda jovem, pastoreou, a igreja que Paulo assessorou, uma carta magnífica, escrita da prisão, recebe essa exortação no final do livro sagrado, lá no Apocalipse, capítulo 2, e nos aponta, nos remete para o Gênesis, para o início de todas as coisas, onde vamos encontrar a resposta para essa pergunta: de onde caímos? O certo é que caímos. Queridos, nós caímos de um lugar onde a existência fazia sentido. Você olha para o livro sagrado, você olha para a história que nós lemos aqui em Gênesis 4. Nós vamos descobrir que o grande problema da humanidade hoje já é antigo, é a falta de sentido. Isso não é novidade. No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver a descrição de algumas gerações vivendo sem sentido. Uma vida que era até interessante, mas não tinha sentido. Elaborando o próprio caminho, mas caídos de propósito de existência. A narrativa fala disso com uma leitura acurada. Você vai ver que um dos sujeitos narrados no texto que eu li, Jubal, ele era especialista em construção de tendas e criação de rebanhos, mas tinha uma vida sem sentido. O irmão dele, Jubal, perito na arte musical, Jubal, perito na arte musical. Um outro sujeito se especializa em preparar o ferro e o bronze, fazer ferramenta de ferro e de bronze. O meu irmão dele, especializado em fazer arte de ferro e de bronze, mas a vida deles não fazia sentido, queridos. São filhos de um homem chamado Lameque. Lameque está ali nessa geração, no meio de uma geração, esse homem cuja vida não invocava uma profunda razão de existir, daí os seus filhos também não tinham. Lameque chama as suas 2 esposas, Ada e Zilá, falando da sua falta de sentido, falando que na sua falta de sentido ele assassina um homem e mata um menino.
E ele sabe que aquilo que não fazia sentido, agora não faz sentido mesmo, a vida que ele levaria daí para frente. Ele torna-se um fugitivo. Como fugitivo foi o ancestral Caim, errante, fugitivo, filho de um pai que fugia de Deus, fugia da sua arrogância que o levou a assassinar o seu irmão Abel. As gerações futuras sofrem o fato dele abandonar o seu primeiro amor, abandonou a relação com Deus, abandonou o privilégio de estar em diálogo com Deus. Mas ele já estava no terceiro degrau da queda, pensando em família, em gerações. Seus pais, sim, nos representando, caíram. E caíram de onde? Caímos de onde? Essa é a pergunta. Nós caímos de um lugar que estar só não era um problema. E ter companhia era um privilégio. Então, essa família, narrada em Gênesis 24, Gênesis 4, sem sentido na vida, exatamente carregando essa falta de sentido, aponta para onde caímos. Caímos de um lugar onde a nossa existência fazia sentido. Um grande problema da humanidade hoje é isso. E outro problema é cair de um lugar, ou estar num lugar em que a companhia é um desafio. Naquele tempo, companhia era um privilégio. E estar só não era um problema. Isso é um grande problema hoje. Lameque, na sua angústia existencial, busca no relacionamento sentido para a vida. E aí ele vai lá e traz para si 2 mulheres, Ada e Zilá. E aí ele começa. Mas na realidade, nada dava conta da solidão que ele vivia. Nada dava conta. Ele não dava conta de si mesmo. Ele nem sabia de onde tinha caído, ele não sabia o profundo sentido da palavra comunhão. Na realidade, lá no Éden, isso era tão natural. Adão foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E nessa semelhança de Deus, nessa imagem de Deus, ele tinha o privilégio de comunhão, característica do próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Perfeita comunhão em si mesmo. Adão cultiva o solo no meio dos animais, é muito legal. Ele está trabalhando ali, muito antes do pecado, muito antes da terra ser amaldiçoada, está trabalhando maravilhosamente. Toda a criação vem até Adão para ser nomeada por ele. Ele trabalhava, mas era fácil. O elefante veio e se apresentou, ele olhou e falou, que trombão, vou te chamar de elefante. E veio um passarinho amarelo, ele chama de canário, se ele falasse em português, né? Acho que falava. Bom, o certo é, querido, que ele estava participando da criação. O trabalho era um lugar onde ele irradiava a presença e a glória de Deus. Olha que interessante. Por ser imagem de Deus, estar só não era um problema, mas ele tinha direito à companhia. Ele procura entre os animais que ele nomeou, alguém que lhe fosse idôneo, parceiro, ao mesmo tempo autossuficiente, contrário a ele, para estimular, diferente, um ser pensante, também a imagem de Deus. E de repente ele encontra uma mulher, que não tinha nome ainda, era mulher, e ele era homem. Os dois eram chamados de Adão, de criação de Deus. Mas ele disse, quando olhou para ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí parece que é Adão que está falando, mas não é. É o narrador dizendo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. O narrador acrescenta sutilmente que até parece que é Adão que está falando, mas ele nem tinha sogra, nem tinha sogro. Nós caímos de um lugar de comunhão. Caímos de onde, queridos? Desse lugar em que a companhia, a palavra companheirismo, né? Compão, companheirismo que alimenta, era uma realidade. Nós caímos de onde? Caímos de um lugar onde não havia vergonha nem medo. Isso é muito especial. Eles estavam nus e não se envergonhavam, diz o texto lá, Gênesis 2, versículo 25. Não tinham vergonha um do outro. Por quê? Porque, aprendemos ontem, né? Estavam vestidos da glória de Deus. Eles estavam vestidos da glória de Deus. O pecado, quando eles tiram a roupa do pecado, eles ficaram nus
da glória de Deus, e aí um olhou para o outro e o vexame apareceu. E agora eles tinham medo da presença de Deus, porque descobriram que estavam nus, ou seja, não tinha mais a glória de Deus que os cobria até ali, desde a criação. Mas ali não tinham medo ainda, querido. Sabe por quê? Porque não tinha que enfrentar a morte. Nem o futuro. Tudo estava nas mãos de Deus. Depois que eles optaram pelo pecado, tiveram vergonha um do outro, se esconderam por medo de Deus, medo da morte iminente. Ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estavam nu. Caímos de um lugar onde a comunhão era natural, de um lugar onde não havia medo nem vergonha, e caímos de um lugar em que não precisava acrescentar nada a nada. Não tinha nada a acrescentar ao Éden, queridos. Por quê? Porque eles estavam no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você voltar para o centro da vontade de Deus, algumas coisas serão acrescentadas, porque Deus disse isso. Busca o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, mas não importa. Porque esse é o melhor lugar para se estar. No centro da vontade de Deus, de volta ao primeiro amor. Mas o que acontece? Naquele lugar que não tinha que acrescentar nada a nada, estavam no centro da vontade de Deus, vontade boa, agradável e perfeita. Eles caíram, nós caímos porque duvidamos dessa perfeição. A serpente chega para Eva e disse: o que foi que o Eterno disse? O que ele falou? Como quem pergunta, qual que era a real intenção dele ao dizer o que disse? Se é que disse. Ele disse. E Eva, a francesa, disse, je ne sais pas, mais je sais que ne peux pas manger, ne peux pas toucher de l'arbre que é o milieu do jardim. A francesa, ela responde, sem certeza de nada, porque ela estava interessada naquele momento. Num brilho que aquele fruto tinha, que aquela árvore tinha, no poder, no sabor, no provável sabor da árvore que poderia dar-lhe todo o conhecimento a ponto de ser como os deuses. E a serpente fala para ela isso: você será como Deus, você não vai morrer nada. Tudo que os filhos de Lameque descobriram, queridos, no texto que nós lemos, construir instrumentos musicais, construir tendas, edificar cidades, trabalhar com bronze, com ferro, são parecidos com o que vivemos hoje. O que a gente vive hoje? Novidade a cada dia. A cada 6 meses, o celular está obsoleto e eu quero um novo, e o menino também quer, e o menino exige, você dá. O carro moderno está ultrapassado quando sai da garagem da loja. A casa agora precisa, conversava nesses dias com a turma, precisa daquele mordomo virtual que tudo controla para você pela voz. Dá um nome para ela. Pode ser Siri não, porque vai copiar da Apple. Dá um nome e ela vai dizer para você tudo o que acontece na sua casa. Ou então será apenas uma casa antiga, como o resto dos mortais. Você não quer ser como o resto dos mortais. E aí, nós vamos colocar a bendita tecnologia em nossa casa e nada acrescentará ao sentido para a nossa vida. Nada, nada, nada. Se formos atrás do exemplo do pai dos meninos aqui, Lameque, acrescentaremos um novo relacionamento. Japonesa? Não. Quem sabe uma africana, uma francesa? Não sei o que passa na cabeça do sujeito, mas Lameque acrescentou à vida dele um novo relacionamento, uma outra mulher. Mas agora, nesse tempo nosso, pode ser um outro homem. Pode ser um outro homem ou outra mulher. Está mais aberta a coisa. Nessa relação você pode ser o homem ou a mulher, ou nenhum dos dois. Mas você pode acrescentar aí. Queridos, mas nada disso vai trazer sentido à sua vida. Isso é o pós-modernismo, isso é o pós-cristianismo. É a pós-queda ampliada. Só não trará sentido à sua vida. Eu te garanto, trará muitos problemas. Muitos problemas.
Mas quando voltamos ao final do texto, base dessa conversa, o texto lá de Gênesis, poxa vida, acho que eu deixei para trás. Voltando ao texto final, base da nossa conversa, o texto diz assim: e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Temos aqui uma pista para o nosso alvo. Para estar de volta ao primeiro amor, nós temos que saber de onde caímos. E temos que voltar a invocar o nome do Senhor. No capítulo 3, capítulo antes, capítulo dos mais importantes do texto sagrado, o texto sagrado descreve a queda do homem. Adão e Eva vão se esconder entre as árvores do jardim quando ouviram a voz de Deus. Isso é absoluto contrário de invocar o nome do Senhor que o texto nos sugere. Na realidade, Deus é que toma a iniciativa de buscar o homem. É Deus que invoca, é Deus que chega e chama: Adão, onde estás, Adão? Mas a queda levou o homem a se esconder de Deus. Depois de confrontado, a humanidade foi separada da presença de Deus por causa do pecado, por causa da escolha que fizemos. E a queda, queridos, não foi um acidente. Pecado nenhum é acidente, é escolha. E, como escolha, tem consequência. Já viu aquela frase? Não é bem isso que você está pensando. Não, meu amor, não é isso que você está pensando. Clássica, quando alguém é pego num ato que não faz sentido para outra pessoa. Não é bem isso que você está pensando. Não é isso que você está vendo que está acontecendo. Foi o que Adão tentou dizer a Deus, de alguma forma. A mulher que tu me deste. E ela disse o quê? A serpente me seduziu. E ela justifica. O certo é que nós caímos. Pecamos. Fomos separados de Deus. E precisamos voltar a invocar o nome do Senhor. Da sua parte, ele continua dizendo: Adão, onde estás? Adão. Adão e Eva, os dois eram chamados de Adão. Você também, o ser humano. Ser humano, criatura, a minha imagem e semelhança. Onde estás? Onde estás? Deus invoca primeiro. E ele diz para nós imitá-lo. Lá em Jeremias 33, 3 ele fala: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, diz o Senhor, através do profeta Jeremias. Como quem diz: eu darei de novo sentido à sua vida. E ele fala que dará um novo coração. Eu quero trazê-lo de volta ao primeiro amor. Jeremias pregava uma nação caída. Tão caída pelo pecado que não tinha mais como evitar o cativeiro babilônico. Não tinha como evitar ser levado para aquele país distante, onde refletiriam sobre por que caíram, o quanto estavam caídos. E nós encontramos Paulo dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Nós temos que voltar. Como voltamos? Sabendo, reconhecendo onde estávamos, onde caímos e invocando o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o texto sagrado. E esse texto nos enche de esperança, de expectativa, de recomeçar. E aí, queridos, eu vejo que Deus olha com tristeza a queda do homem. Ele vem ao encontro do homem e mensura para ele o quão profunda foi a sua queda. Deus não amaldiçoou nem a terra, nem o homem, nem a mulher, apenas descreveu o que aconteceria a partir dali, uma vez que o homem pecou, e a terra foi amaldiçoada por causa dele, e as coisas aconteceram, e a maneira da mulher enfantar, em francês, dar à luz, seria muito mais dolorosa, muito mais difícil. Seria com dores de parto. E o parto seria com dores. A relação de comunhão seria sempre desafiadora. O seu desejo era para o seu marido. E nada disso traria cura, por mais que eles tentassem fazer por onde. Faça o que quiserem, construam o que construírem. Não tem o que fazer, a não ser voltar a invocar o nome do Senhor. Deus providencia Jesus. Lá no Gênesis 3, Jesus está enraizado ali na promessa de Deus no capítulo 15, no versículo 15. Então Deus providencia Jesus e Paulo declara que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que crê no coração e confessar com os lábios terá sentido para a sua vida. Nosso desejo para você, para a igreja nesse ano, é que ela continue nesse caminho de volta. E começa assim, reconhecendo que a vida não faz sentido sem Deus, reconhecendo que não pode nada pelo esforço próprio, a perda ao direito da comunhão, do lugar onde não havia medo, não havia vergonha, o lugar que era perfeito. A perda, entender, dimensionar essa perda. E porque era perfeito, nada teremos que acrescentar, só pode ser reparada recebendo Jesus, que é caminho, verdade e vida, como única opção de volta para Deus, de volta ao primeiro amor. Esse primeiro passo tem que ser dado. E às vezes, queridos, nós já o fizemos lá atrás, mas paramos, encruamos numa parte do caminho. E temos que recomeçar. Temos que voltar a caminhar. Temos que voltar a olhar para o nosso alvo. Temos que voltar a dar mais um passo nesse caminho. Onde é que você parou? Onde é que você desanimou? Onde é que você caiu? O desafio é arrepender. De volta ao primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender, voltar à comunhão, voltar à perfeição, voltar para Deus. Nós precisamos nos evangelizar mais. Sabia disso? Nós temos que aceitar o desafio como igreja de evangelizar os nossos vizinhos. Mas nós temos que nos reevangelizar, queridos. Alguns de nós precisam ser reevangelizados. Por quem? Por você mesmo. Reevangelize-se. Volta à leitura da palavra. Ore mais. Volta de verdade a invocar o nome do Senhor. Não é vir à igreja, é invocar o nome do Senhor. Vir à igreja ajuda bastante. Mas venha à igreja e invoque o nome do Senhor. Ore mais. Evangelize-se mais. Porque nós temos que ser modelo para os fiéis, modelos uns para os outros, e temos que ser luz para as nações. Vamos orar? Fique de pé comigo.